Meus irmãos, boa noite. É um prazer muito grande estar com vocês, principalmente por alguns rostos que eu estou vendo por ali, tá? Então, principalmente porque estou vendo eles de novo e estou podendo conhecer a família deles, né? A família da fé deles e delas. Se você não sabe, eu estou falando do pessoal do GAP, tá? Servi algum tempo, ainda sirvo no GAP, e como algumas pessoas estão aqui, eu estou bem feliz e bem animado por estar com vocês. Mas vamos lá. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus. Você deixa ela aberta, a gente vai ler daqui a pouco. Eu queria fazer um comentário rápido. Eu sabia que o pastor Adelmo tinha muitos dons, mas não sabia que cantar era um deles. Né? Eu olhei e disse, nossa, Deus só dá dom mesmo para quem vai usar bem, porque se fosse comigo eu estava cantando direto. Amém? Deixa eu começar com uma frase para você. Escute bem. A adição de um novo elemento dentro de uma estrutura pode modificar de maneira permanente a própria estrutura. Vamos de novo. A adição de um novo elemento dentro de uma estrutura pode modificar de maneira permanente a própria estrutura. Essa frase pode ser difícil, mas eu vou lhe dizer o que ela significa com tapioca. Você já fez tapioca? Já deve ter feito em uma manhã de fome, né? A receita da tapioca é uma das coisas mais fáceis que existe. O que é que você faz? Você pega a goma, você coloca na frigideira ou na panela, esquenta, voilá. Tapioca com salzinho e ok. Mas a tapioca, a receita da tapioca é um alimento, é algo muito versátil. E há uma característica interessante nela. Tudo aquilo que você adiciona de novos elementos, de novos ingredientes, você muda a estrutura e ela para de ser o que era antes. Por exemplo, se você tem a goma da tapioca e adiciona ovo, você não tem mais no final uma tapioca, você tem uma crepioca. E se você adiciona ao ovo também maionese e queijo, você não tem tapioca e nem crepioca. Você tem um pão de queijo de frigideira. Comi muito isso. Ou seja, a adição de um novo elemento a uma estrutura modifica de maneira permanente a própria estrutura. Deixa de ser aquilo que era antes. Deixa de ser só tapioca, para ser crepioca ou para ser um pão de queijo de frigideira. E assim como adicionar, inserir novos ingredientes ou elementos em receitas, assim também adicionar elementos ou novas coisas em outras pode mudar de forma determinante aquela própria estrutura. Isso não é verdade apenas para receitas como a da tapioca. Isso é verdade também para grupos humanos. Grupos humanos tendem a mudar a sua estrutura, os seus relacionamentos, o seu alcance e em muitas outras coisas a partir da chegada, a partir do momento quando você insere um novo elemento, uma nova pessoa, um novo membro naquele grupo. Já percebeu, por exemplo, como a igreja começa a mudar quando novos membros são adicionados aos antigos? A estrutura muda, a forma de se relacionar pode mudar também. Ou melhor, quando um bebê chega na família. Já percebeu como um filho muda a vida da família inteira? Enquanto as crianças estavam cantando aqui, eu mandava os vídeos para minha esposa, aí ela disse, a gente tem que ter filhos logo. Mas a esposa e o esposo deixam de ser apenas esposa e esposo quando um filho chega. Começam a ser o quê? Pai e mãe. Os seus papéis mudam, a ponto de eles começarem a se relacionar com a própria casa de maneira diferente. Antes, aquilo que era apenas um espaço vazio é repensado. Agora pode ser um playground.
Antes, aquela mesa de vidro que era tão bonita, não é mais apenas um artigo de decoração, é um perigo. Porque você está se relacionando agora, a partir da chegada de um novo elemento, com a própria casa de maneira diferente. O seu tempo é pensado de maneira diferente agora. Porque você não é mais apenas esposo, você não é mais apenas esposa, você é pai e você é mãe. Na nossa cultura, filhos costumam mudar a realidade de homens e mulheres, de pais e mães por completo. É só você perceber como a gente trata as grávidas. Socialmente, muda toda a estrutura ao redor da grávida. Eu, conversando com um homem uma vez, eu fazia trabalhos sociais em alguns projetos e com gente que estava sendo reinserida na sociedade. Eles estavam cumprindo a sua reclusão e agora estavam no regime semiaberto. E eu ficava com os filhos deles enquanto eles estavam tendo oficinas de outras coisas. Mas em algum momento, eu parei para conversar com o motorista de uma das senhoras que sustentava o projeto e conversando com ele, ele me disse que trabalhava com tráfico e trabalhava com assaltos. E eu coloquei o pé para trás e disse, hoje trabalha? Continua trabalhando com isso, só para eu saber o que é que eu vou fazer agora. Ele disse, não trabalho, não faço mais isso. Hoje eu estou numa vida diferente, porque chegou um momento que eu estava fazendo o que fazia e eu descobri que o meu filho ia nascer. E eu disse, eu não posso dar esse tipo de vida para minha filha. Eu mudei porque o meu filho, eu não ia permitir meu filho nascer nesse ambiente. Um filho mudou a forma com que aquele homem se relacionava com o mundo. Ele abandonou muitas coisas porque o seu bebê estava vindo. Algumas crianças mexem muito com a vida, não só da família, mas de maneira maior, né, com a sociedade de maneira mais expandida, mais até mesmo do que nós imaginamos. Quem aqui não ouviu falar do tal do bebê real Harrison, filho do príncipe Harry e da sua esposa Meghan? Os jornais a todo tempo falaram, porque o bebê real nasceu. Outros bebês, não apenas em questão de continentes, de países, mexem com a estrutura do mundo. Por exemplo, Luke Skywalker, filho de Anakin e Padmé, mexeu com a estrutura do universo inteiro. O fato é que bebês, ao serem inseridos nos grupos humanos, mudam a estrutura dos grupos humanos. Por quê? Porque a adição de um novo elemento dentro de uma estrutura pode mudar de maneira permanente a própria estrutura. Você entende agora a frase? Mas a pergunta que fica é, do que é que se importa? Por que estamos falando de coisas que mudam quando outras coisas são adicionadas? E eu respondo, é porque estamos vivendo o período de Natal, estamos próximos do Natal e tem uma criança que deve ser lembrada. Uma criança que depois da sua chegada deu um novo sabor a todos aqueles que creem nele, que depois da sua chegada nada mais foi igual. Alguém que chegou e por conta da sua chegada tudo mudou, a nossa vida mudou. Não apenas a nossa, mas a vida de muitas outras pessoas que vieram antes de nós e que virão depois de nós. Uma criança nasceu e não chamou atenção apenas por ser filho de empresários de sucesso, mas por ser filho de Deus. Não pelo fato de ter nascido simplesmente, mas porque também a sua vida e obra são para nós tudo que temos. Não apenas pela vida por si só, mas pela morte, pela ressurreição. O menino, meus irmãos, nos nasceu e a sua chegada mudou a vida do mundo inteiro, em todos os tempos, em todos os lugares. E as portas do Natal, devemos voltar ao menino Jesus para responder uma última pergunta. Afinal, esse é o título do meu sermão. O que muda quando Jesus nasce? O que é que acontece? O que muda de maneira definitiva quando Jesus nasce? Responderei essa pergunta olhando para os textos, os primeiros capítulos de Mateus. Inclusive, fiquei muito assustado quando muita coisa que eu ia pregar foi narrado e dito aqui antes. Mas tudo bem, acho que vocês podem ouvir de novo.
mas vou dividir esse momento em 3 pontos. O primeiro, eu quero afirmar que o que muda é que em Cristo há salvação para pecadores. A história do Natal é a história de salvação para os pecadores. Em segundo lugar, eu quero dizer que o que muda quando Jesus nasce é que em Cristo, em Jesus, há lugar para todas as nações, para todas as raças. E em terceiro, minhas aplicações, eu quero dizer que em Jesus, diante do seu nascimento, há também um chamado ao arrependimento. Que Deus nos ajude. A única coisa que eu quero que vocês lembrem, se vocês esquecerem de tudo, eu só queria que vocês lembrassem que o nascimento de Jesus é o claro anúncio de que Deus é misericordioso, mas que para nós vivermos essa misericórdia, nós precisamos que Jesus nasça dentro de nós. E isso é por meio de arrependimento. Se você esquecer de tudo, do começo ao fim, lembre disso. Lembre que o nascimento de Jesus é um sinal de misericórdia de Deus e que essa misericórdia é vivida em Jesus, quando Cristo nasce em nós, quando nós estamos arrependidos. Eu oro para que a gente aprenda e viva essas verdades. Amém? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que o que muda, afinal, quando Jesus nasce, é que agora em Cristo há salvação para os pecadores. Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo o seguinte: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Maria, como diz Mateus, estava desposada, estava noiva com José. Agora, se achou grávida e José tentou, como diz o texto, abandoná-la, mas essa gravidez não era uma gravidez comum. Diz o texto que ela estava grávida porque o Espírito de Deus agiu nela. E por si só, isso já é uma declaração muito importante para todos nós. O texto mostra a ação sobrenatural que está intimamente ligada ao nascimento deste menino, desta criança que Maria esperava. E Mateus não gasta muito tempo no diálogo que Maria tem com o anjo, na promessa que Maria recebe. Mateus não está preocupado com isso, mas ele se preocupa em falar de José. Ele se preocupa em dizer qual o lugar de José ali, o que ele deveria fazer. E Mateus está preocupado com isso porque Mateus está preocupado com a linhagem do Messias. José é filho de Davi, o Messias viria desta mesma descendência porque dele seria o trono de Davi. E a ação do Espírito está ligada exatamente a essa linhagem. Quando você escuta o nome de Davi, você não escuta simplesmente o nome de um homem, mas de um paradigma. Se você lembra de Reis, se você lembra de Crônicas, geralmente os reis maus, que se afastavam de Deus, são entendidos dentro de um paradigma. Eles dizem assim: olha, esse não andou nos mesmos passos de Davi. Porque Davi se tornou o paradigma. José, como descendente de Davi aqui, é colocado por Mateus, porque a ideia de Mateus é mostrar que o rei está vindo, que o rei está chegando, que o reino está chegando porque o rei, aquele a quem foi prometido o trono, está chegando. E a ação do Espírito, de maneira categórica, aqui pode ser percebida. A linhagem de Davi, ou seja, o rei que assentaria no trono, veio porque o próprio Deus estava agindo. Contudo, não é a beleza do anjo que impressiona aqui, mas quem é essa criança?
O texto diz no versículo 21 que essa criança que vai se chamar Jesus salvaria o povo dos pecados deles. E aqui há uma verdade fundamental. Havia um problema central na vida de todas aquelas pessoas, um problema fundamental, e esse problema não era outro senão o pecado. A humanidade estava arruinada, caída em abismo profundo, seu próprio mal a engolia, ela estava sem segurança, sem Deus no mundo, mas seria o próprio Jesus, este menino que viria a nascer, a resposta para esses abismos. De tudo que havia para dar, de tudo aquilo que Deus poderia dar, Deus deu um menino. De tudo aquilo que Deus poderia vencer, que Deus poderia lutar contra, tantos exércitos contra os quais Deus poderia lutar, Deus optou por vencer o pecado. De tudo que havia para providenciar, Deus providenciou um Salvador. Isso nos faz entender que a humanidade não precisaria simplesmente de dinheiro. Não era simplesmente uma revolução armada ou uma revolução do proletariado. Não precisaria de um novo sistema político, de mais conhecimento, porque o maior problema não era educação, não era outra coisa. Não era alívio para as próprias dores. Era algo fundamental. Era o pecado. E em sua sabedoria, em seu amor, em sua graça, de tudo que Deus poderia nos dar, Deus nos deu o seu Filho. Deus envia um Salvador e o Salvador nasce porque a maior necessidade humana é de vida com Deus, de misericórdia de Deus, e a resposta para o pecado, para o fardo do pecado, que tanto nos afasta da comunhão com Deus, é dada pelo próprio Deus. Ninguém vai conseguir comprar um pedacinho do céu com a sua própria moralidade, ninguém vai conseguir comprar um pedacinho do céu porque é um bom menino. Talvez a gente tente, eu parei de acreditar no Papai Noel muito cedo. Porque eu enviei uma carta e no outro dia eu cheguei e estava lá a carta. Eu disse, só pode ser mentira. Como é que, né? Eu sou um bom rapaz. E de alguma maneira, a gente ensina isso para todo mundo. De que a gente tem a resposta em nós mesmos. De que a gente consegue fazer alguma coisa pelo mundo. Se a gente quer um mundo melhor, a gente começa por onde? Comece por você. Não é assim que a gente diz? Isso não é de todo mentira. Mas como buscar um mundo melhor sem antes buscar a Deus? Como encontraremos a resposta em nós mesmos, se tudo que há dentro de nós é um grande abismo, que só pode ser alcançado pela criança que nos foi enviada? Quando Jesus nasce em Belém, algo muda. O nascimento desta criança é tanto uma declaração do problema fundamental da humanidade, como também um anúncio de como Deus iria salvá-la. E se nós esquecermos disso, nós iremos perder a possibilidade de experimentar o que o Deus misericordioso fez por meio do seu poder. É por não lembrarmos destas coisas que o nascimento de Jesus tem perdido a sua ligação direta com a salvação dos nossos pecados. A gente começa a se entregar ao engano de que viver essa época, de que viver Natal tem a ver simplesmente com desejos de paz e prosperidade. O nascimento de Jesus não tem a ver com as nossas ideias de paz e prosperidade, com os anúncios e as propagandas de Chester na televisão. Não tem a ver com outra coisa, senão com a esperança de que a nossa alma não vai encontrar esperança em outro lugar, senão naquele que nos deu seu Filho, senão no Filho que nos foi dado. Que o jugo devastador do pecado não precisa mais ser carregado por nós. De que a condenação pode ser respondida com misericórdia. De que o nosso mal encontra perdão na cruz. E tudo começa com o nascimento de uma criança.
Mas de repente a nossa cabeça, o nosso coração está pensando nessas coisas, pensando em Natal, nesse momento apenas falando boas festas. Vamos participar das festividades do fim do ano. E parece que tudo se resume a confraternização, salpicão e peru de Natal. E de repente perdemos a perspectiva de que não é esse tipo de propaganda que deveria fundamentar a nossa fé. O que Jesus traz, e é engraçado isso, quando a gente está organizando as nossas confraternizações, a gente pergunta, né? Geralmente, quem é que vai trazer o mais caro? Quem é que vai trazer o peru? Quem é que vai trazer isso, aquilo, outro? E se alguém diz que vai levar, você fica aliviado e diz, glória a Deus. Né? Imagina, então, se todos nós nos reuníssemos, levássemos cada um uma coisa, e chegasse um homem sem nada nas mãos, e ele dissesse que a única coisa que trouxe foi algo que iria alimentar a nossa alma, a gente dizer amém, e por dentro, mas por que você não comprou nem um arroz? Porque a gente está muito mais baseado nas propagandas de televisão do que no Messias. A gente não pode permitir que a nossa família, nós mesmos, encaremos, nos coloquemos nessa época, olhemos para o Natal com outra coisa senão com um coração alegre. Porque a chegada do menino Jesus é a chegada de um tempo de salvação. A verdade do Natal encontra sentido apenas diante do Evangelho e não das propagandas de fim de ano. Nós encontramos um menino nascendo, Emanuel. O texto é de Isaías, capítulo 7. Logo no momento onde Acais está passando por problemas, a Síria vai invadir. E de repente ele está sem perspectiva, ele não sabe o que fazer. Deus então diz, olha, não se preocupe, vocês não vão ser invadidos, vocês não vão ser vencidos, eu vou guardar o povo. E diz, peça um sinal aí, diga o que é que você quer que eu faça. E Acais diz, não precisa de nada não, fica tranquilo, eu não vou provar o senhor não. E Deus diz, mas a casa de Davi vai me cansar tanto. Chama o profeta. É o seguinte, vai nascer uma criança. E o nome dela será Deus conosco. Em um momento de invasão dos exércitos inimigos, Deus conosco, Emanuel é conclamado, para que a nação inteira entendesse de que o Deus guerreiro era pela nação. O Emanuel chega, porque o rei guerreiro que é pela nação está lá. E por meio dele vem também a presença do próprio Deus. Nós estamos diante de um Deus que veio para vencer. E vencer o quê, meus irmãos? Vencer o pecado. Vencer essa nossa insistência de viver mal. De entregar tudo o que temos. De dar tudo o que somos. Por aquilo que desonra a Deus. Emanuel chegou, o Deus guerreiro está ao nosso lado, nós podemos confiar nele. E ele vai vencer. É assim que Mateus começa o seu evangelho, nos mostrando que esse Emanuel, que traz a presença de Deus, é um anúncio de que Deus será vitorioso. E é o que torna Mateus fantástico. Porque a ideia é que Jesus vai, fama, vai subindo na fama, decai, crucificação. Cadê o Deus que venceria? Ressurreição. Ele venceu. O menino que nasceu nos trouxe a presença de Deus e no fim, o Deus guerreiro venceu. Nós podemos confiar nas suas mãos e na sua provisão. Nós temos provisão de salvação, meus irmãos. Nós podemos confiar que esse rei guerreiro venceu. Se há algo que nós devemos lembrar na época do Natal, é de que Deus está conosco ao ponto de claramente, de maneira direta, nos oferecer perdão de pecados, salvação da condenação. Contudo, há uma outra mudança da qual eu gostaria de falar, e se Jesus
Se em Jesus a salvação para pecadores, em segundo lugar, a salvação para pecadores de todas as raças. Em Cristo, como é o meu segundo ponto, há lugar para todas as raças. Olhe para o capítulo 2 de Mateus, versículos 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo o seguinte: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. É contrastante aqui, é um contraste importante. A figura de Herodes como rei, diante da figura do menino, que também é rei. Perceba, o rei Herodes é colocado em paralelo, em contraste com o rei dos judeus. A linhagem de Davi, uma linhagem gentílica misturada. Quem governaria o povo, afinal? De quem é o reinado? Quem é que iria governar e liderar aquele povo? O rei, vindo da linhagem de Davi, ou o Herodes e a sua linhagem? É natural que Herodes, de maneira ciumenta, tenha desconfiado daquilo e desejado matar aquela criança. É natural, mas aqui a questão não é simplesmente o ponto de conflito. Não é esse simplesmente o ponto de conflito. O ponto de conflito é que há um rei humano, um reinado humano e um reinado divino. Há um rei agora que está sendo perseguido por outro rei humano. E esse rei que está sendo perseguido, essa criança divina, viria trazer libertação para o povo. Deus envia o Messias, envia o seu Cristo, envia Jesus para a libertação do seu próprio povo. E é nesse ponto que eu quero chegar. Até porque se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que existem inúmeras promessas de que Deus iria tratar com Israel. E pronto. De que essa libertação que era prometida, esse perdão de pecados que era prometido, iria ser tratado com o povo. Mas que povo? Entende-se naturalmente que ele está falando do povo judeu. Que é porque no Antigo Testamento, Deus tinha promessas para Israel. Não é assim? Deuteronômio, promessas para Israel: se você andar na linha, eu vou te abençoar e você vai dominar todas as nações. Se não, eu não vou te abençoar, eu vou te amaldiçoar. O que vai acontecer? Você vai ser dominado por todas as nações. Aí Deus envia alguém que iria resolver libertar o povo. Quem iria ser liberto? Israel. Israel estava sendo oprimida. Esse rei não era o rei que eles queriam. O governo não era o governo que eles queriam. Então o que é que se entende? O Messias chegou. Israel está salva. Israel está salvo. É natural que se pense isso. Que o Messias, que o rei proclamado, seria um rei que iria tirar Israel das garras dos seus governantes, dos seus opressores. É exatamente isso que a compreensão do Antigo Testamento leva a gente a entender, mas eu acho que não. Não é tão simples assim. Eu sei que a expectativa do rei que viria e salvaria Israel da garra das nações era proeminente naquele momento. Contudo, a luz da esperança para Israel também seria luz de salvação para os gentios e não apenas para o povo judeu, porque os magos aqui, meus irmãos, não são judeus. Não são de Jerusalém. Eles são do extremo oriente, são gentios. A ideia de serem magos aqui provavelmente é porque eles eram astrônomos e naquela época a astronomia e a astrologia estavam misturados. E de tanta gente para quem Deus poderia mostrar a estrela, por que Deus traria magos, cientistas, os cientistas da época e de outras nações? Algo estava sendo pronunciado aqui, de que diante daquele rei, não apenas Israel se dobraria, mas outros povos, outras nações. Não é essa a compreensão dos autores bíblicos?
Não é isso que Paulo diz em Colossenses 3,11? Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos estes. Eu entendo que estes aqui é aqueles que confessaram a Jesus. Não é isso que Paulo fala em Efésios, por exemplo? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só na sua carne e derrubou a parede de separação que estava no meio, que é a inimizade. São dois povos aqui, judeus e gentios, não apenas aos judeus, mas os gentios também encontrariam aos pés desse grande rei salvação e lugar para adorar. Porque foram os próprios magos que disseram, vamos para adorá-lo. De alguma maneira, meus irmãos, que eu não sei explicar ainda, talvez eu saiba daqui a uns 30 anos, esses homens sabiam muito bem a quem deveriam adorar. Aquela criança que nos foi dada, aquele Emanuel que nos foi apontado. São duas classes de pessoas que se encontraram com o mesmo Salvador. Os judeus, filhos de Israel, chamados de herdeiros, herdeiros das promessas. Eles tinham a lei, como Paulo diz em Romanos, mas também os gentios, aqueles que não tinham a Deus, que não eram herdeiros das promessas, que não conheciam a lei, marginalizados. E meus irmãos, diante daqueles que tinham a lei e daqueles que não tinham a lei, sabe o que Deus fez? Chamou todos a adorá-lo. Por quê? Porque Ele mesmo, meus irmãos, que amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Há lugar de perdão, misericórdia para judeus e para gentios. Judeus e gentios estavam separados por uma parede de inimizade. Eles não se bicavam, não se juntavam. Mas é o sangue de Jesus que quebra essa barreira, que destrói a aparente superioridade de Israel. Eu acredito piamente que Israel tem um lugar no plano de Deus, mas eu sei que em Cristo não há acepção de pessoas. Ou melhor, alguns achavam que Deus era Deus exclusivo do povo de Israel. E sinceramente, se fosse comigo eu também acharia. Era só ter nascido judeu, eu também pensava a mesma coisa. Mas aí o rei vem, e diante da expectativa para Israel, Deus cura e sara todas as nações. Não é isso que nós encontramos nos salmos de louvor? Todos os povos te louvem. Deus trouxe todos os povos para perto de si, e é por isso que quando Jesus nasce, os judeus têm esperança, os samaritanos têm esperança. É por isso que essa luz de esperança ilumina o Oriente, assim como o Ocidente, a Europa, as Américas, o Sudeste, o Nordeste, Cascavel, Fortaleza. O mesmo Messias para todos os povos, em todos os lugares. Nós sabemos hoje quem devemos adorar. E é só diante dele que há essa esperança de sermos salvos. Talvez isso não cause impacto para a gente hoje. Mas dizer que o Deus de Israel era Deus também dos outros povos, você entende a loucura que é Atos dos Apóstolos? De que eles tiveram que argumentar que o mesmo Deus que salvou o povo de Israel, o mesmo Deus que estava operando entre os gentios, e houve um concílio para isso. Porque era inconcebível, meus irmãos, os brasileiros podem se colocar diante do Messias. Isso era inconcebível aqui. A gente precisa olhar para isso com alegria. Só há esperança para nós, brasileiros, cearenses, porque Deus decidiu que um só povo não era o suficiente, mas todos os povos, para que Ele mostrasse a sua glória. Todos os povos deveriam se voltar para o Messias. E de repente, aquele que se humilhou
foi exaltado acima de todos, com um nome que estava acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se prostrasse todo o joelho e que toda boca confessasse que só o Senhor é Deus. Meus irmãos, é tempo de lembrar e celebrar, porque é quando Jesus nasce que os povos podem ver brilhar nos céus a luz, a estrela de salvação. Não só Israel, não só em Jerusalém, mas aqui também brilha tal estrela. É porque Jesus nasceu que nós podemos encontrar o Deus amoroso aqui conosco. É Emanuel também para todos nós. Não há divisão de classes. Deus não está dividindo o mundo em duas classes, o capitalista e o proletário. Deus não está olhando para essas coisas dessa maneira. Não há racismo, não há xenofobia da parte de Deus. São todos para o Cristo, se o Cristo é tudo em todos. Entenda, todos são para Ele, de todos os povos. O nascimento do Messias muda a forma com que nós olhamos para quem está do nosso lado. É diante de Deus que não há acepção de pessoas. O que há é salvação, uma resposta para o pecado, para a perdição. Não só da minha família, mas da sua também. Não só porque na sua família, na X ou na Y, se tem culto familiar, mas Deus pode salvar a sua também, que não tem, que não sabe o que é isso. Deus salva aquele que já conhece a Bíblia e chama para perto de si, para receber salvação, aquele que não a conhece. Todos os povos. E todo aquele que nele crê pode alcançar salvação. A única coisa que eu quero que vocês entendam hoje é que o nascimento de Jesus é o claro anúncio de Deus, de que Ele teve misericórdia. Mas há algo ainda que nós precisamos fazer. Se é assim mesmo, se pensar sobre o nascimento de Jesus é pensar que nós temos perdão de pecados, e perdão não só para os judeus, mas também para a gente, o que devemos fazer então? Como é que nós devemos viver esse período natalino, essa expectativa? Como é que nós devemos celebrar o Natal? E aqui é onde eu quero começar a encerrar. Nós comemoramos esse período com um coração disposto, inclinado ao arrependimento. Sempre ao arrependimento. Mas deixa eu chegar lá. Antes de tudo, eu queria trazer uma aplicação que vai destoar um pouquinho da linha que eu estou caminhando para concluir. Tá? Mas me permita esse parêntese. Me permita esse parêntese para fazer uma aplicação só nessa distância. Porque pensando no nascimento de Jesus, eu não consigo pensar em outra coisa, senão esse menino não foi abortado. Esse menino não foi morto dentro da barriga da mãe. Os apóstolos narram alguns fatos importantes que aconteceram em Belém. E pense só, após o nascimento do Messias, aliás, já nesse nascimento, já em toda essa trama, existiam investidas do governo contra ele, atentados políticos contra a vida do Cristo. Havia escassez de recursos, a família vivia em pobreza. Você lembra o que é que eles ofertaram quando foram circuncidar o Cristo? 2 passarinhos. Porque na lei está escrito que quem é pobre dá 2 passarinhos. O governo persegue, existe escassez de recursos, pobreza, dificuldade de moradia, provavelmente oposição social, porque Maria não foi tratada como sendo a mais pura de todas as mulheres. E mesmo assim, meus irmãos, com esse misto de dificuldades, Jesus nasceu. Ele não foi abortado, ele não foi abandonado. Ele foi recebido como gratidão. Porque Deus deu um filho. Quando todo mundo queria guerra, Deus deu uma criança. Você já parou para pensar o clima político daquela época?
uma insurreição. O que você acha que os zelotes faziam nas suas horas vagas? Pensavam em atentado. E diante de um momento desse, Deus dá uma criança para ser adorada. José e Maria buscavam servir a Deus. Eles não tinham um discurso bobo de meu corpo, minhas regras na boca. Lembrem que ao celebrar o Natal, nós estamos celebrando o nascimento de uma criança e não a sua morte. Nós estamos celebrando aquele que nasceu e não aquele que foi retirado. Quem mata bebês na barriga não consegue entender o que é o Natal. A gente precisa lembrar disso. Mas deixa eu fechar o parêntese. Quando pensamos em Natal, nós devemos lembrar que ele não diz respeito. Essa é a minha primeira aplicação, tá? Dentro da linha que eu estava seguindo. A gente deve lembrar que ele não diz respeito simplesmente à comida servida em reuniões, nem simplesmente à disposição de dar presentes. Quer dizer que você não pode? Não. Quer dizer que não tem a ver com isso de forma direta. Viver o Natal é saber que o próprio Deus presenteou. É que o próprio Deus deu. É que Ele mesmo entregou. Ou seja, é verdade. Existem outras coisas mais importantes. Viver o Natal apenas como uma festa de confraternizações é abortar o sentido verdadeiro do Natal. É negar aquilo que lhe é superior. E a pergunta que nos faz entender isso é quem é o nosso Senhor e quem é o nosso Salvador. A questão aqui não é simplesmente Jesus nascendo e uma festa ao redor. É Jesus nascendo e Deus promovendo, dando salvação, nos dando um Senhor, nos dando um governador, nos dando um regente, nos dando alguém que iria ter autoridade sobre a nossa vida. Mas, sobretudo, é sobre o nascimento de Jesus em nós. Paulo diz em Gálatas 2:20 que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você pode perguntar, qual é o sentido do Natal? Eu lhe respondo que o Natal tem sentido se Jesus nascer em você. Em você primeiro. Aí você entende o que ele significa. Porque foi o próprio Messias que começou a pregar, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ninguém vai entender o ministério do Messias se não perceber que ele veio para trazer o seu povo ao arrependimento. Você quer viver o Natal? Você deve... É isso mesmo. Inclusive, eu quero conversar com você no final. Vou chegar aí. Escutem. O Cristo de Deus, ele nasce em Belém. E junto dele vem um caminho inteiro em direção ao Calvário. A ressurreição no túmulo. Mas a pergunta não é se a gente conhece essa história. Essa história está gravada de fato em nossos corações. Não é simplesmente se eu conheço os caminhos bíblicos, mas se a nossa vida é uma vida arrependida diante dessa mensagem. A mensagem de perdão também é um chamado para o arrependimento. Entender o motivo de Cristo nascer é entender também o motivo de Cristo ter ido até a morte. Ninguém que encara o nascimento de Jesus como um mero acaso vai tratar a morte de Jesus como algo importante. Quando a gente celebra o Natal, quando a gente pensa nesse período, a gente pensa também na via dolorosa. Jesus nasceu para dar salvação e isso levou até a cruz. Natal é um tempo de arrependimento, meus irmãos. O nosso estilo de vida egoísta, autocentrado, independente, tudo isso é confrontado diante do nascimento daquele que nos salvaria dos nossos pecados. E esse é o dia de responder algo simples. Quem governa a nossa vida um ano inteiro é Jesus mesmo.
Ou a gente só se encontra com Ele quando olha para o presépio em dezembro. A nossa vida é em resposta ao que Ele fez. O seu nascimento é o anúncio de uma obra inteira. Venha e veja que Ele é bom. Mas venha e veja com o coração contrito e arrependido, quebrantado. É tempo de arrependimento. Falar do nascimento do Cristo é chamar um povo inteiro para encontrar salvação. E, meus irmãos, receber perdão para pecados em Cristo significa que eu e você nos arrependemos deles. Celebremos o Natal como quem foi alcançado pela misericórdia. Celebremos o Natal e cantemos louvores como quem experimentou da bondade de Deus. Que os nossos pulmões cantem e proclamem a alegria de salvação que hoje nós podemos declarar. É tempo de alegria, meus irmãos. Mesmo que estejamos vivendo em tempos inquietos, mesmo que estejamos vivendo em um tempo difícil, de conflito e confusão, ainda assim o Messias resolve a inquietação do nosso coração, nos trazendo juntos para adorá-lo, nascendo em nós, nos levando ao arrependimento, nos fazendo entender quem é que governa de fato a nossa vida, porque um menino nos foi dado e nele encontramos salvação. E é lembrando do seu nascimento que nós somos conduzidos pela sua paixão. E é lembrando da sua vida que nós podemos celebrar também, não só o nascimento do Rei, mas o caminho inteiro pela via dolorosa. E nisso, a morte dele e a nossa vida. Temos vida porque um menino nos nasceu, porque um filho se nos deu. Porque o Emanuel está conosco, trazendo salvação, não só para os judeus, mas também para os cearenses. Não só para o povo que estava no Oriente, mas também para nós que estamos no Ocidente. Celebramos uma criança que trouxe salvação, que ela governe a nossa vida e nos leve ao arrependimento. Amém? Vamos orar. Deus, que o teu nome seja engrandecido, que o Senhor seja louvado sempre. Que não haja, ó Deus, em nós uma área da vida escondida. Que o Senhor seja aquele que governa tudo. O Senhor que é tudo em todos. O Senhor que é aquele que nos deu vida pela própria morte. Que o Senhor nos guarde, ó Deus, de viver esse período sem a lembrança firme, sem a convicção de que todas as coisas são tuas e de que tua vida é também nossa vida, de que tua morte é a nossa morte, de que a tua ressurreição é a nossa ressurreição. Que o Senhor nos ajude a viver em arrependimento, para a tua honra e glória, louvando o teu santo nome. E que a gente entenda, não encare esse período como apenas festas, mas que o nosso coração disposto, quebrantado, possa lembrar que é tempo de arrependimento e, sobretudo, ó Deus, tempo de perdão, é tempo de salvação. Louvado seja o Senhor, é em nome de Jesus que eu oro. Amém.